Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Donato, de Geografia, do C4, oitavo e nono ano. É um prazer participar do projeto Educa Belém, da Prefeitura Municipal de Belém. E nós estamos aqui para tentar encurtar essa nossa distância nesse período tão delicado. Então vamos lá. Hoje eu trouxe uma aula muito importante para a gente. Nós vamos discutir hoje a geografia da população. E para iniciar o nosso debate, você deve estar se perguntando uma coisa muito simples que é trabalhado inclusive lá nas ciências, na biologia, que é o conceito de população. Você deve estar se perguntando, o que é população, professor Donato? População é qualquer indivíduo que, obviamente, habita um determinado espaço, num determinado tempo, né? Eu, Donato, habito o Brasil hoje, né? Especificamente no dia de hoje. Posso habitar, obviamente, outros países, posso habitar outros territórios. Por enquanto, estou habitando este espaço. Então, população é um indivíduo que habita um determinado local, num determinado tempo. Tudo bem, aluno? Tudo tranquilo? Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Nosso objetivo na aula de hoje, então, é analisar os aspectos representativos da dinâmica demográfica. Seja toda a característica da população, seja ela o perfil etário. O que é o perfil etário? O que é a faixa etária? Nós temos várias faixas etárias. Você pode ser jovem, você pode ser adulto ou você pode ser idoso. Quem analisa, isso também é uma característica da população de alguma nação, de um determinado país. Tudo bem? Tudo tranquilo? Características econômicas de uma nação, características do crescimento dessa população. Quanto essa população cresce? Se cresce muito, por que cresce muito? Se não cresce, por que não está crescendo? Ou se a população está diminuindo, aluno, porque já temos países onde a população está diminuindo o seu tamanho, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Rússia, o caso da Croácia. Então, a geografia da população vai estudar essas questões envolvendo o crescimento da população, questões envolvendo qual é o perfil etário dessa população e questões também envolvendo a mobilidade da população. Todos os dias as pessoas se locomovem no espaço, entenda? Claro, agora nesse período de isolamento, mais de 3 bilhões de pessoas estão em isolamento social, mas não estão se locomovendo como antes. Mas geralmente, como é que a população funciona? Se locomove no espaço por inúmeras questões, tá ok? Então, a geografia da população, ela vai estudar isso. Esse é o nosso objetivo, tudo bem, aluno? Ok, você tem a demografia. A demografia é a ciência que estuda a população. Então, nós vamos fazer aqui um estudo demográfico, poderíamos assim dizer. A população é especificamente um conjunto de indivíduos de um determinado espaço e tempo, e a demografia é a ciência que vai estudar justamente essa população de algum lugar. Então, vamos a dos conceitos iniciais da nossa aula. O conceito de população absoluta. O que é a população absoluta de um país? É o total de habitantes desse país, especificamente num tempo. Aluno, nunca esqueça disso. Tem que ter o tempo, porque se eu te pergunto qual é a população brasileira, você vai me falar um número? Não, você tem que perguntar um tempo. Por quê? Porque a população brasileira de 2020 é diferente da população brasileira de 2015. Em 2015, nós tínhamos uma quantidade de habitantes e em 2020 nós temos outra quantidade de habitantes. Essa dinâmica populacional é extremamente importante, aluno. Então, você tem que estar sempre atrelado a população de um país a um tempo. Por exemplo, em 2020, a população do Brasil é de 211 milhões de habitantes. Esse é um dado
de 2020. Em 2019 era 211 milhões de habitantes? Não. Em 2050 vai ser 211 milhões de habitantes? Também não. Por quê? Porque a população pode crescer ou porque a população pode diminuir. Outro conceito importante é o conceito de população relativa. O que é a população relativa? Já não é mais só o número total de habitantes. Você vai pegar a população de um país e vai dividir pela área desse país. Presta bastante atenção, aluno. Eu pego o número da população e eu vou dividir pelo tamanho do país. Isso vai me dar a densidade populacional. Já não se trata mais só do número de habitantes. Se trata agora de quantos habitantes eu vou ter por quilômetro quadrado. Quantos habitantes por quilômetro quadrado. Nós chamamos isso de densidade populacional ou chamamos isso de densidade demográfica. Tudo bem, aluno? Tudo tranquilo? Por exemplo, o Brasil tem 23 habitantes por quilômetro quadrado. Não é o total da população brasileira, é a relação entre o número de habitantes por quilômetro quadrado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir. Esse gráfico, a figura 1, mostra as maiores populações do mundo. Nota que você tem a população absoluta. O país que mais tem gente no mundo em 2017 é a China. Segundo, ou seja, é o país mais populoso do mundo, tá? Segundo lugar, você tem a Índia. A China tem 1,4 bilhão de habitantes. Segundo lugar, vem a Índia, logo atrás, com 1,3 bilhão de habitantes. Depois você tem os Estados Unidos da América, com 300 milhões, mais de 300 milhões de habitantes. Seguido da Indonésia em quarto lugar. E você tem o Brasil em quinto lugar no ano de 2017. Este ano, em 2020, o Brasil já não é mais o quinto colocado em país mais populoso do mundo. Nós fomos ultrapassados recentemente pelo Paquistão. Aí você vai me perguntar, por que o Paquistão passa a ter mais gente que o Brasil, professor? Simples, o crescimento do Paquistão é mais acelerado do que o crescimento da população brasileira. E por que a população brasileira não está mais crescendo tanto, professor? Vamos ver já já. Tudo bem? E aí você tem outros países nessa tabelinha aí, nesse gráfico que mostra os países mais populosos do mundo. Essa tabela que vocês estão vendo são de países europeus no ano de 2013. O que eu consigo observar nessa tabela? Dois tipos de população, dois tipos de país. Eu consigo perceber um país muito populoso e um país muito povoado. São dois conceitos diferentes. Populoso, número grande de população. E povoado é aquele país que tem uma grande densidade demográfica. Um país pode ter uma grande densidade demográfica, um país muito povoado. E um país que tiver uma baixa densidade demográfica é um país pouco povoado. Vamos pensar o seguinte? Por exemplo, a Rússia. No ano de 2013, a Rússia tem 142 milhões de habitantes. Esse é um número grande, né, aluno? Só que se eu dividir o número de habitantes russos pela área da Rússia, fica uma densidade demográfica baixa. Significa dizer, então, que a Rússia, presta bastante atenção na minha afirmação agora, a Rússia é um país muito populoso, porém é pouco povoado, justamente porque sua densidade demográfica, como vocês observam aí na tabela, é de 8 habitantes por quilômetro quadrado. Se você for olhar a densidade demográfica da Alemanha, por exemplo, é uma densidade de 232 habitantes por quilômetro quadrado. O que eu quero dizer? A Alemanha
é um país muito mais povoado do que a Rússia. E o mais interessante, a Alemanha tem uma população menor do que a Rússia, ou seja, é um país menos populoso do que a Rússia. Então, para você entender os dois conceitos de população, o conceito de país povoado e o conceito de país populoso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos avançar. Entenda nessa imagem, nesse mapa, que demonstra a enorme concentração populacional do mundo na Ásia. A Ásia concentra mais de 60% da população de todo o planeta. Olhem só este mapa. Diz o seguinte: há mais gente vivendo dentro do círculo do que fora do círculo. Significa dizer que a Ásia concentra a maior parte da população mundial. Ok? Tudo bem? Se nós formos olhar para este outro mapa, demonstra a enorme concentração populacional em algumas áreas e existem outras áreas do planeta onde você tem pouca concentração populacional. Vocês estão olhando aí esse mapa? Olha só que interessante. A região de vermelho tem a mesma quantidade de pessoas que toda a região de azul. Mesma quantidade de pessoas que toda a região de azul. Mas, professor, por que tem áreas que o homem não habita em grande parte? Porque tem áreas onde há uma baixa densidade demográfica, baixa densidade populacional. Por inúmeras questões. Uma delas, o frio. O norte do Canadá, a Groenlândia, a Sibéria, o norte da Rússia, são regiões muito frias e, obviamente, a população não quer viver nessas regiões muito frias. Só para citar para vocês, no norte do Canadá faz uma temperatura de menos 40 graus Celsius. Menos 40 é muito mais do que o freezer da sua casa, que fica em menos 20, só para vocês terem uma noção. Outras regiões de baixa densidade populacional são os desertos. Por exemplo, o deserto do Atacama, o deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, o deserto australiano também são regiões de baixa densidade demográfica, tá ok? Ou grandes florestas, como é o caso da Amazônia, que tem uma densidade populacional baixa, tá? Beleza? Tudo bem? Vamos seguir. Olhem só, o Brasil, falei um pouquinho para vocês do mundo, vou falar um pouquinho para vocês do nosso país, do Brasil. O Brasil tem uma dispersão da sua população, uma distribuição da sua população muito desigual. A maior parte da população brasileira está no litoral e concentrada em algumas cidades. Para vocês terem uma noção, aí nesse mapa que vocês estão vendo na tela de vocês, o pontinho de vermelho tem a mesma quantidade de pessoas que toda essa área em verde. O pontinho de vermelho é a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. E toda essa quantidade de municípios de verde tem 12 milhões de habitantes, né? São nada mais, nada menos do que 317 municípios com 12 milhões de habitantes contra um município, que é o município de São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Você deve estar se perguntando, aluno, por que tem gente que se concentra em uma área e não vai para outra área? São várias questões que envolvem economia, que envolve a história, que envolve a nossa história de colonização que se deu pelo litoral brasileiro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos a alguns conceitos. Vocês devem estar se perguntando por que uma população cresce muito, por que ela não cresce muito, porque ela está num lugar e não está em outro lugar. Isso envolve várias características populacionais. Uma delas é a taxa de natalidade. Entendam o Brasil, entendam um país do tamanho do Brasil. Tem como eu saber hoje, aluno,
quantas crianças nasceram? Difícil. Nós não temos um sistema informatizado que vá unir todos os cartórios do Brasil e dizer quantas certidões de nascimento foram feitas hoje. E ainda digo mais, isso não diria a quantidade de nascimentos, porque tem gente que simplesmente tem filhos e não registra o seu filho logo. São muitos os casos ainda no interior do Brasil de gente que tem o registro feito muito depois do nascimento e até se perde, às vezes, a data real do nascimento daquela criança. Então, o que o IBGE faz? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que estuda a população brasileira. O IBGE faz uma taxa, que é uma média, podemos assim dizer. Ele analisa por grupos de população, grupos de 1.000 habitantes. Então, a taxa de natalidade é uma relação de nascimentos por grupos de 1.000 habitantes no Brasil. Então, natalidade, nascimentos. Quantos nascem no território brasileiro? Olhem aí esse gráfico que vocês estão vendo de 1940 até o ano de 1999. O que vocês podem observar nesse gráfico? Você consegue ver uma queda da natalidade brasileira. Aí tu vai me perguntar, por que a natalidade no Brasil veio caindo, professor? Posso te dizer, aluno, inúmeros motivos, né? Dentre, por exemplo, a citar, não é na ordem de importância, só são motivos da queda da natalidade no Brasil, que é um fenômeno visto no mundo inteiro. Você tem os métodos contraceptivos, a democratização e a diversidade de métodos contraceptivos. A educação sexual, você tem também o estudo. Mas como assim o estudo, professor? Quem estuda mais tem menos filhos? Não é isso, aluno. É que você dedica hoje uma boa parte da sua vida ao estudo. Você dedica 25 anos da sua vida ao estudo. Então, as mulheres não engravidam ou tentam não engravidar, não é o aconselhável engravidar nesse período onde você se dedica especificamente ao estudo. Outra questão é o mercado de trabalho, a inserção, a mudança do papel da mulher na nossa sociedade. A mulher, antes na sociedade, ela tinha o papel de cuidar da família, ser dona de casa, um tipo de trabalho, não é que não trabalhasse, era um tipo de trabalho domiciliar. Hoje a mulher sai do domicílio e trabalha, fora de casa, inserida no mercado de trabalho. E isso, claro, que reduz a natalidade dentro do nosso país. Outro motivo para a gente finalizar seria o custo de vida. Nós temos hoje na vida urbana um custo de vida muito maior do que o custo de vida de 50 anos atrás. Novas necessidades, a internet, o lazer, o cinema, os cursos, isso tudo, claro, traz mais custo de vida à população. Então vamos a um outro conceito. Inevitavelmente, olha o que nós observamos neste gráfico, aluno. As mulheres têm menos filhos em média. Em 1940, seguindo aí este gráfico, em 1940, uma brasileira tinha em média 6 filhos. 6 filhos, 1940. Minha avó teve 10 filhos. Não é incomum, é comum você ver pessoas que tiveram 10 filhos, 13 filhos, 14 filhos. Hoje, a taxa de fecundidade da brasileira é de 1,7 filhos. Em 2010 era 1,8 e hoje é de 1,7. Professor, 1,7? Uma mulher pode ter 1,7 filhos? Não, gente, isso é uma média, obviamente. Tem gente que não tem nenhum, tem gente que tem 2, tem gente que tem 1 filho. Se você fizer uma média hoje, as brasileiras têm, em média, 1,7 filhos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Professor, é pouco, né? É pouco. Se você for olhar para o Japão, então,
é 1,4 filho por japonesa. É pouquíssimo. Os Estados Unidos está em 1,8 e a Alemanha em 1,5. É por esse motivo que alguns países já fazem incentivos à natalidade. Alguns países dão auxílio às pessoas para elas terem filhos. Como, por exemplo, a Alemanha, como, por exemplo, a Rússia, como, por exemplo, Portugal, a Dinamarca. Pode ser um auxílio financeiro, pode ser um auxílio em impostos, em redução de impostos. Tem gente que dá bolsa. A Alemanha está dando 2 anos de licença paternidade e maternidade. Olha que interessante. Na Alemanha você pode escolher, nos 2 anos, dividir entre o casal, se um vai ficar com 1 ano, o outro fica com o outro ano, se são os 2 anos só para a mulher, fica a critério do casal. E por que os países estão fazendo isso? Os países estão fazendo isso para incentivar as pessoas a terem filhos. E por que as pessoas não estão tendo tantos filhos? Já citei ainda há pouco alguns motivos delas não estarem tendo tantos filhos assim. E professor, e a mortalidade? Você só falou de nascimentos, mas as pessoas também morrem. A taxa de mortalidade, obviamente, é o número de óbitos de pessoas num país. E esse número de óbitos também ele veio reduzindo, por inúmeras questões também. O avanço da medicina, olhem aí, a taxa de mortalidade no Brasil veio declinando. Tanto jovens e adultos morrem bem menos do que antes. Professor, por quê? Simples. O avanço da medicina. Hoje a medicina ela avançou ao ponto de que a maior parte das doenças ou elas possuem cura ou elas possuem tratamento, tá? A medicina de imagem, a medicina de diagnóstico, o avanço da indústria farmacêutica. Hoje você tem remédio, uma diversidade enorme de remédios, fez com que a mortalidade no Brasil ela caísse, ela fosse reduzida, viesse reduzindo no decorrer do tempo. Tudo bem? Tudo tranquilo? E reduz cada vez mais. Está reduzindo cada vez mais a mortalidade no Brasil. Em especial, a mortalidade infantil. A mortalidade infantil, aluno, só para terminar, ela é do nascimento até completar 1 ano. Se morrer entre o nascimento e até completar 1 ano, isso é mortalidade infantil. Um país, você pode detectar se um país é desenvolvido ou não, sem olhar a renda do país. Você pode só olhar a taxa de mortalidade infantil. Porque se muitas crianças morrem, muitos recém-nascidos morrem nesse país, significa o quê? O sistema de saúde, como é? Ele é precário ou ele é avançado? Ele é precário. A renda nesse país, como ela é, meu aluno? Ela é uma renda elevada ou é uma renda baixa? Ela é uma renda baixa. Às vezes, o sistema de habitação, o sistema de saneamento e até a política, esse país pode também ter algum conflito, pode estar passando por algum conflito. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos a um outro conceito, que é o conceito de expectativa de vida. E o que é a expectativa de vida, aluno? Nada mais é do que, em média, quantos anos a população de um determinado país vive, tá? Também tem a ver com renda, com saúde, com estilo de vida, com estabilidade política e tem a ver com o sistema de saúde. Se as pessoas de um determinado país vivem muito, significa que esse país tem uma economia boa, significa que esse país tem estabilidade política, significa que esse país tem pouca violência, significa que esse país tem uma renda adequada, uma habitação adequada. Agora imaginem se num país as pessoas vivem pouquíssimo. Em países africanos, a expectativa de vida é de 50 anos, enquanto que a expectativa de vida no Brasil é de 74
4 anos na média. Aí vocês estão vendo nesta tabela a expectativa de vida dos homens, 69 em 2010, e a expectativa de vida das mulheres, 76 em 2010. Eu tenho certeza que vocês estão se perguntando por que as mulheres vivem mais que os homens. São inúmeras questões ligadas ao estilo de vida masculino, ligadas ao número de homicídios maior entre os homens, o maior uso de drogas entre os homens, maior violência entre os homens, esportes perigosos entre os homens e menos cuidado à saúde entre os homens. Mulheres vivem mais que os homens no nosso país. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos fazer um exercíciozinho rápido para você compreender. Exercício na tela, para você entender, ver se você entendeu, absorveu as informações muito importantes sobre população. Esse exercício é sobre a China e eu preciso que você saiba rapidamente algumas características da China. Lembra que lá no nosso primeiro slide eu te disse que qual é o país do mundo que mais tem gente? Qual é o país do mundo que mais tem gente? Hein? Não estou te ouvindo rápido? É a China. 1,3 bilhão de pessoas. A China, entre a década de 80 até 2015, a China controlava a sua população. A China tinha uma política conhecida como a política do filho único. Você lembra disso? O que era a política do filho único? As pessoas elas tinham uma recomendação do governo para terem somente um filho. Quem tivesse mais de um filho acabava sofrendo alguns problemas com o governo, como o pagamento maior de impostos, etc. Só que a China, olha que interessante, esse exercício é exatamente sobre isso. Em 2015, a China acabou com a política do filho único. Por que a China acaba com a política do filho único, aluno? Justamente porque as pessoas estão tendo menos filhos na China. E cada vez estão tendo menos filhos na China. E o governo já se preocupa. As pessoas estão tendo menos filhos. Eu quero agora, então, que as pessoas tenham mais filhos. Porque senão a população vai o quê? Vai envelhecer. Se não tem nascimentos, a população que aqui está vai envelhecer. Então vamos ler a questão para ver se a gente consegue resolver? Vamos lá. O governo chinês anunciou nesta quinta-feira que decidiu por fim a política do filho único. Por mais de 3 décadas, impediu-se que casais tivessem mais de uma criança, o que causou impacto na sociedade e na economia do país. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, o Partido Comunista determinou que, agora, os casais poderão ter 2 filhos. A principal justificativa para a decisão do governo chinês está apontada em A. Ampliar o poder de consumo de mercado. B. Reduzir o custo da mão de obra da indústria. C. Viabilizar a proposta de democratização do Estado. Ou letra D. Retardar o processo de envelhecimento da população. Gente, o gabarito é letra D. Retardar o processo de envelhecimento da população chinesa, que já está envelhecendo. Tudo bem, aluno? Queridos, quero agradecer enormemente a atenção de vocês. Queria que vocês curtissem, compartilhassem com os seus amigos esse vídeo da Prefeitura, da SEMEC, no portal Educa Belém. Vá lá também no blog da Prefeitura, que é portal Educa Belém, e faça o exercício que eu deixei para vocês. Tudo bem? Grande abraço, muito obrigado, um grande beijo. Tchau, tchau.